nas últimas homilias, disse sobre o olhar simpático que nós somos convidados a ter por nós mesmos. E quando nos olhamos com simpatia, nós concluímos algo que para nós é natural, ainda que tenhamos dificuldades. O que é natural a nós? Querer ser profundos. Absolutamente ninguém aqui gosta ou pretende viver na superficialidade. E todas as vezes que estamos diante de alguém profundo ou de uma realidade profunda, nós admiramos aquilo e não é o natural, né? Às vezes picadinho pela inveja, a gente, queria também ser assim, não? Que é boa nesse sentido, desejar um bem que outro tenha, mas louvando a Deus porque o outro alcançou, não porque raiva porque ele tem e eu não tenho. Não, isso aqui não é cristão, mas é bonito perceber em nós este desejo que nós temos pela profundidade. E nós sabemos que para alcançar a profundidade é necessário de nós um certo trabalho. E esse trabalho muitas vezes gera expectativas e exige de nós uma saída de nós mesmos, mas nos coloca dentro de a palavra correta não seria limite, mas dentro de uma possibilidade. A palavra correta é possibilidade. A possibilidade que aquilo que nós empreendemos não dê certo. E quando as coisas que nós desejamos, empreendemos, queremos alcançar a profundidade e não dá certo, a nossa tendência será duas. Ou nós vamos desistir daquilo, ou nós vamos esperar uma outra oportunidade. Provavelmente a segunda oportunidade já não será com o ânimo da primeira, porque nós nos sentimos frustrados quando as coisas não funcionam como nós queremos. Essa experiência é a experiência que ouvimos no Evangelho de hoje. Experiência de Pedro, que passa toda a noite pescando. Portanto, um homem que era trabalhador, expert, não? Em pesca. O homem que vivia no lago de Genezaré, que não é um não é um grande lago, uma coisa assim. E o que nós vemos ali é ele com as redes vazias, esperando a outra oportunidade para a pesca. E esta oportunidade não era ali, durante o dia. Quem pesca sabe que o melhor horário para pescar é de noite. Mas Jesus Cristo transforma aquele acontecimento. Jesus Cristo vai dizer a Pedro, é quase que dizer assim, não deu certo a tua pesca, né? Mas faz o seguinte, vai para mais profundo e joga as redes lá. Nós conhecemos a figura de Pedro, um tipo turrão, um tipo petulante, um tipo irônico, um tipo senhor de si. E agora você imagina o contexto também, porque Jesus Cristo estava ensinando a multidão. Então tinha uma galerinha ali observando a coisa. Imagina que o carpinteiro, Jesus Cristo, provavelmente sabia de construir barco. Vai dizer ao pescador, seguinte, vai lá, vai para o fundo aí, vamos pegar peixe. Pedro deve ter pensado, eu vou passar vergonha. Eu não vou conseguir. Mas aí Pedro se exime da culpa. E ele já, obviamente ali, os cálculos dele, a expertise dele com pesca, estavam a favor dele. E ele vai dizer para Jesus, ok, Senhor, em atenção à tua palavra, vou jogar as redes. O que acontece aqui
é algo muito profundo para a nossa vida espiritual. O encontro com Cristo, o encontro com a palavra de Jesus, destrói as nossas expertises, mas não no senso de aniquilá-las. Destrói porque transforma isto em algo superabundante. Pedro já não faz contas consigo, com a sua probabilidade, com a sua expertise, com a sua cultura. Ele confia nesta palavra, na palavra de Jesus. Portanto, nós vemos esta confiança em atenção à tua palavra, Senhor. E nós sabemos que para sair da superficialidade da nossa vida, sobretudo, se por muitas vezes nós tentamos na vida espiritual, caminho daqui, caminho dali, e não sei o que e tal, é a palavra de Jesus. Não é o nosso cálculo, não é a nossa expertise, mas é a confiança nesta palavra. A confiança naquele que revela para nós a nossa profundidade. Porque Jesus Cristo não espera de nenhum de nós sermos superficiais. Jesus Cristo não trata-nos como criancinhas. Ele aposta na gente. E aposta com seriedade. Confiante na nossa resposta. No uso da nossa escolha, que traduzindo seria livre-arbítrio, para alcançarmos a liberdade. Esta liberdade se realiza quando nós dizemos sim a esta palavra que ultrapassa a nossa expertise, a nossa cultura, os nossos cálculos, sem negá-la. Porque quando Pedro então pesca, faz essa pesca milagrosa, imagina o quanto Pedro também não deveria ter ficado um pouco orgulhoso, tipo, pescamos, não? Pescamos durante o dia. Aquele cardume abundante estava ali naquele momento, e só que aquilo já não contava mais. E por que não contava? Porque a confiança na palavra de Cristo realiza aquilo que se espera. E se nós confiamos na palavra do Senhor, sem dúvida nenhuma, se realizará na nossa vida aquilo ao qual a nossa vida ela é chamada. Portanto, a provocação de Jesus é: você pode viver segundo o seu modo de pensar, segundo os seus cálculos, o problema é teu. Mas diante de nós temos uma pessoa, temos alguém que nos oferece algo novo, temos alguém que dá uma palavra que nos tira da superfície e nos joga em direção a uma profundidade. E a profundidade de Cristo, veja que coisa interessante, não é... Veja, Jesus Cristo vai dizer para Pedro: Pedro, vamos para as águas mais profundas. Cristo não tirou Pedro do lago de Genezaré e jogou ele no Oceano Atlântico. Era ali onde ele estava. E a palavra de Cristo, a presença do Senhor acontece onde nós estamos. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com seus vizinhos. É ali. É ali que acontece a novidade desta palavra. E diante desta novidade é que nós começamos a caminhar. É diante desta novidade no nosso cotidiano, ali onde estamos nós, que nós vamos perceber as novidades de Deus na nossa vida. E é muito interessante isso, porque nos livra de uma tentação. O Padre Felipe deve saber bem. Quando as pessoas querem mudar de vida, aí compram um monte de livro, né? Comprar o livro aqui, vou ler esse livro, vai mudar minha vida, vou fazer o curso com o coach lá, vou fazer aquele curso lá, vai resolver. Porque tem esse desejo ativo de profundidade. E aí a pessoa percebe que tem que entrar nessa dinâmica, e aí começa e tal. Não. Basta dar ouvidos à palavra de Jesus. Não tem muito segredo. É tão simples que chega quase à beira de dar risada, não? Ou seja, basta confiar na palavra de Cristo. Não é necessário criar
comprar livro, não é necessário ir lá no curso tal, porque agora eu vou fazer esse curso. Você percebe que isso cansa? Por quê? Porque todas as vezes a gente está na superfície, no princípio. Não damos o passo em direção à profundidade. E só nos garante este passo em direção à profundidade a palavra de Cristo. Esta palavra que nos transforma. Esta palavra que nos leva a sério. Esta palavra que entende quem nós somos. Porque Deus não tem ilusões com relação a nós. E aí nós vamos ver o outro lado bonito. Porque Pedro, naquele momento, fica espantado. É porque o espanto se apoderou de Pedro. E ele se percebe pecador. E por que o espanto se apodera dele? Porque aquilo que aconteceu diante dele era um milagre. E é muito interessante perceber que, diante do milagre, nós podemos perceber a nossa impotência. E aí a liturgia de hoje nos acompanha com duas grandes histórias vocacionais. Primeira parte, livro de Isaías, capítulo 6, em que conta a história da vocação de Isaías. E Isaías vê o santo, vê os querubins, e diante daquilo ele vai dizer, mas quem eu sou? Quem sou eu? Sou um homem perdido? Sou apenas, ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Ai de mim, sou apenas um homem de lábios impuros. Mas quando ele passa a confiar em Deus, a benevolência divina o purifica, a benevolência divina vai afirmar: desapareceu tua culpa, o teu pecado está perdoado. Porque para confiar em Cristo, nós temos que fazer contas também com a nossa impotência, com o nosso pecado. E é interessante que, às vezes, nós queremos aparecer perfeitos para os outros. Meu irmão, minha irmã, nós somos pecadores. Diante da onipotência de Deus, a gente se vê pequeno. Mas a onipotência de Deus não é para nos fazer pequeno, é para nos chamar a participar da vida com Ele. Muda tudo. E que bonito se nós colocássemos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos pecados na mão do Senhor e confiássemos na palavra dEle. Porque é uma palavra que transforma. Ela é tão forte que, por exemplo, lá Lázaro morto já há 4 dias, sai para fora, Lázaro vem para fora, estava morto já, cheirando mal. Essa é a palavra de Cristo, que quando confiamos a nossa vida, sai da superficialidade e entra na profundidade. E aí nós vamos perceber São Paulo, que confia também nisso, porque São Paulo vai dizer: pela graça de Deus é que eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi estéril. São Paulo era um pecador, perseguia cristão, um homem da lei, muito letrado, ilustrado, um homem de grande profundidade, do ponto de vista da religião dele, mas a verdadeira profundidade é quando ele encontra Cristo. E aí eu vou usar aquilo que o padre Felipe usou de manhã, de pecador. São Paulo passa a ser também um pescador de homens. É só a palavra S que muda, não? Pecador, pescador. E é isso que acontece quando confiamos na palavra de Deus. Deixamos de ser superficiais, deixamos de ser pecadores. Pecado é superficialidade. E passamos a ser pescadores, aqueles que têm uma visão que vai muito além, que não foi criada por nós, mas que nos foi dada como herança e ao qual nós somos chamados a cultivar. Essa é a nossa tarefa diante da presença e da palavra de Cristo. Confiar. Ter esperança. Esperança que não decepciona. Porque quando Cristo propõe, promete, isto acontece. Ter confiança que no nosso estupor diante da presença de Cristo, e que obviamente a gente vê a nossa na palavra não é essa, mas nosso ser inadequado, nós percebemos que o Senhor vem ao nosso encontro. É ali onde você está, na sua vida. A sua vida não é banal, a sua vida não é superficial. A sua família, onde você trabalha, são graças que Deus te deu. E por isso que nós nos aprofundamos ali,
não é que Deus vai te tirar dali e te colocar num outro lugar. Não é que o Natan descobriu que ia ser seminarista no seminário. Foi antes, na realidade dele, no dia a dia dele. Hoje ele me contou isso. Um dia eu vou contar a história, ele vai contar, né? Ele contou a história da vocação dele. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu estava indo para o Fórum João Mendes, na época, levar processo. E na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio com a Praça Dom Gastão Liberal, naquele momento eu percebi, Cristo me chama para esse trabalho. Mas não é que Cristo me chamou lá dentro do seminário, foi antes, no meu dia a dia. Eu percebi que a realidade onde eu estava me chamava para algo mais profundo, e assim acontece com você. Agora, da nossa parte, a tarefa é confiar. A tarefa é ter esperança. A tarefa é olhar a realidade que nós estamos inseridos e nela escutar aquilo que Cristo nos propõe. Pode ser que sejamos um pouco inibidos, o que vão pensar de mim, né? O que vão pensar, igual os outros lá talvez, né? Ó, o Pedrão vai pescar agora, em pleno dia, não vai pegar mais nada, né? O que vão pensar de mim? Não interessa o que vão pensar de mim. Interessa que Cristo me conhece melhor do que eu mesmo. Interessa que Cristo, com a sua palavra, confia também em mim. Interessa o fato de que Ele me dá um caminho seguro para seguir. E Ele não me quer na margem. Ele usa a minha liberdade. Ele conta com a minha liberdade. Não que usa, Ele conta com a minha liberdade. Ele conta com a minha resposta. Ele dirige a sua palavra transformadora, que gera vida, que gera superabundância. E é por isso que, ainda que sejamos inadequados, e somos mesmo, porque somos pecadores, e Deus sabe disso, e quando somos sinceros com isso, é ali que Ele transforma. E essa graça, não? Exige, obviamente, um trabalho árduo, um trabalho disciplinado, mas que somente tem sentido se apoiado na graça de Cristo. Não é comprando livro ou comprando curso que a gente vai melhorar a vida, é a graça de Cristo. Ou senão esmoreceremos. Ficar parado na superficialidade nos trará somente uma antipatia em relação ao dom da vida que nos foi dado. Confiemos em Cristo, coloquemos nele a nossa esperança, como rezamos na oração inicial, e afirmamos, como família, somente nele colocamos a nossa esperança. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.